Livro Chamados, Escolhidos e Fiéis, Pedro Donk. Capítulo 3. Tema desta semana: uma carta à igreja em Filadélfia. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 56. O Santo. No primeiro versículo da carta à igreja em Filadélfia, temos a frase: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro. Com exceção da igreja em Esmirna, o Senhor julgou as situações negativas de todas as igrejas mencionadas aqui. Nas cartas às 7 igrejas, o Senhor louva o que há de positivo, mas também julga o que há de negativo. Entretanto, não houve repreensões para as igrejas em Esmirna e Filadélfia. Podemos ver que o Senhor não se apresenta à igreja em Filadélfia para julgar, mas se apresenta como santo, o verdadeiro. É importante rever nosso conceito de santidade. Ser santo não é apenas viver uma vida sem pecados, como alguns pensam. Esse ainda é um conceito ético, moral e comportamental. Na verdade, ser santo significa ser separado das coisas comuns. Em outras palavras, é ser distinto, e apenas Deus é distinto de tudo. Ele é santo. O livro de Isaías nos mostra isso. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus é único, singular, não há nada comparável a Ele. Isaías 42:5 diz: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Deus é o único Deus. Ele estendeu os céus e formou a terra e tudo o que ela produz. Nesse versículo, fôlego de vida, no hebraico, é Neshama, e a palavra espírito, que se refere ao espírito humano, no hebraico, é Ruach. Em grego, essa palavra seria pneuma. Assim, Deus nos deu o fôlego de vida, seu sopro, e esse sopro se tornou o espírito do homem para que possamos viver. Se Deus retirasse o espírito de nós, voltaríamos ao pó. Ele é quem nos sustenta. Logo em seguida vemos: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. É como se Deus estivesse dizendo: vocês querem me comparar às imagens de escultura? Querem me substituir pelos ídolos de madeira, de prata, de ouro? Mas eles não são nada comparados a mim. Eu sou único. Eu estendi os céus, formei a terra, dei o fôlego de vida e o espírito ao homem, e fiz tudo isso sozinho. Deus é santo, único, distinto, incomparável. Isaías capítulo 6, versículo 3 confirma: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Atenas, Paulo ficou incomodado com a idolatria dos gregos e disse: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não será longe de cada um de nós. Deus não pode ser comparado aos deuses da mitologia grega e da religião romana. Ele é incomparável. Tudo está debaixo de sua santidade. Portanto, esse é o Deus verdadeiro, único e santo. O objetivo do Pai, ao criar a raça humana, foi de santificar o homem que criou. É por isso que ele se apresenta dessa forma à igreja em Filadélfia.
O plano da salvação completa de Deus, conforme visto no capítulo anterior, visa salvar-nos dos pecados, justificar-nos, santificar-nos com a natureza santa de Deus por meio de uma transformação metabólica que ocorre em nossa alma e, no final, introduzir-nos na glória de Deus. O Deus Santo quer santificar o homem, tornando sua igreja santa como ele. A igreja do Deus Santo precisa ser tão santa a ponto de não existir nada semelhante a ela nesta criação. Os primeiros capítulos de Efésios mostram o ponto de vista de Deus sobre seu plano de salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esses 3 versículos mostram o que Deus deseja fazer com cada um de nós. Ele é um Deus santo e nos chamou para ser santos. Hoje estamos em uma posição santa, mas isso ainda não é suficiente. Deus precisa trabalhar em nossa disposição. À medida que a natureza santa de Deus entra em nós e permeia nosso ser, o velho homem vai sendo eliminado. Deus está fazendo isso, e esse trabalhar culminará em nossa filiação. A vida divina cresce em nós e passamos do estágio de filhos crianças, teknon, para filhos maduros, ruiós, até nos tornarmos aptos para ser herdeiros de Deus. No final desta era, o Pai entregará tudo para o Filho e nós, em seu Filho, herdaremos todas as coisas. A obra de Deus em nós hoje tem esse fim. Para herdar todas as coisas, precisamos do processo de santificação. Por isso, o Deus Santo está tornando sua igreja cada vez mais santa. Efésios 5, do 25 ao 27, fala sobre isso. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse Deus Santo quer tornar a igreja santa, sem defeito, sem mácula, sem nada semelhante. Esse é o processo pelo qual a igreja em Filadélfia está passando, e é isso que Deus quer de nós. O verdadeiro. E o que é ser verdadeiro? O que ocupa nossa mente hoje é a vaidade de nossos pensamentos. Sem Deus, não temos a verdade, a realidade. Só Deus é a verdade neste universo. Ele existia na eternidade passada, e foi Ele quem criou este mundo. Portanto, Ele é a própria verdade, é a própria realidade. Ao receber seus elementos santos em nós, nossos elementos humanos são retirados e ganhamos mais de sua essência. Ao ter comunhão diária com o Pai e buscar mais de sua palavra como alimento, ganharemos mais de sua vida e natureza santa. João capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nosso Senhor Jesus, como Filho, se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele trouxe Deus a nós de graça, sem nenhuma exigência. A dispensação da lei era conhecida como o ministério da condenação, visto que o homem não é capaz de cumprir a lei. Acaba sendo condenado e experimentando a morte. Mas Jesus não veio trazer exigências, não veio trazer demandas. Ele veio trazer a graça, veio trazer o próprio Deus. A natureza santa e os elementos santos de Deus nos foram dados através de Jesus Cristo, de graça. O desfrute da graça do Deus Santo gera em nós a verdade, a realidade. Gera algo divino, sólido, consistente dentro de nós. Nós não somos ocos, mas estamos sendo preenchidos pela própria realidade divina.
Hoje, Deus está nos enchendo com mais e mais de sua realidade.